famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Nossa live de colores, Lalaia, está no seu celular, Lalaia. Compartilha, compartilha, Lalaia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, Lalaia, está no seu celular, Lalaia. Compartilha, compartilha, Lalaia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Nossa live de colores, Lalaia, está no seu celular, Lalaia. Compartilha, compartilha, Lalaia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, Lalaia, está no seu celular, Lalaia. Compartilha, compartilha, Lalaia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Tá ligado? Colores, colores. Já pode? Boa noite. Boa noite a todos, irmãos de colores. Bem-vindos a mais uma live do Cursilho Jovem. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, compartilhem seus grupos do WhatsApp para que todos possam participarem. Mande sua pergunta aqui no chat, logo aqui embaixo, que no final responderemos. Iniciamos rezando a Santíssima Trindade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para todos os aniversariantes da semana. Para todos os falecidos, Jonas Peroni, Judite, Cícero, Joãozinhos, e rezemos também pela saúde de todos os cursilistas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Rezaremos o Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convidamos a nossa palestrante Paula de Ávila Assunção, seja bem-vinda, assistente social e especialista em gestão pública e mestre em educação. Nosso tema de hoje será desamparo social. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma satisfação, uma grande alegria quando a gente tem a oportunidade de conviver, de trocar experiência, aprendizados e principalmente de aprender. O tema que nos foi solicitado, e aí também agradeço a todo o movimento do Cursilho, aos decolores, na pessoa do Lari,
todos aqui presentes, da Márcia Casale, minha amiga, assistente social. Este tema do desamparo social nos é especialmente importante nos tempos de hoje. Na verdade, é a falta de consideração com esse tema, ou com o seu oposto, com o amparo social, que nos traz a necessidade gritante de falarmos do desamparo social. É justamente porque, como nação, o Brasil e tantos outros países do mundo, no âmbito das políticas públicas, da iniciativa privada, inclusive no seio das religiões, no âmbito das famílias, como povo, como nação, desconsiderou o amparo social, desconsiderou a proteção social das pessoas. Para os cristãos, de alguma forma, nós também estamos em dívida. Também, em algum momento, fizemos pouca proteção social aos olhos do cristianismo, conforme foi ensinado por Jesus. Como nação, como um povo cidadão, nós também avançamos pouco e estamos longe da Constituição Federal, que garante o amparo social a todo cidadão e cidadã brasileira. E aí a gente começa lembrando e pensando um pouco da necessidade do entendimento, do valor de um povo, de uma nação, de uma cultura, de acreditar na lei. Nós temos uma Constituição que garante os direitos sociais de uma forma universal no país todo. Nós temos uma Constituição que garante e institui a Seguridade Social no Brasil, representada por 3 políticas públicas. A política de saúde, o SUS, que foi criado em 1988 com a Constituição Federal. A política da Previdência Social, que nós conhecemos pelo INSS, que é a política do trabalhador formal no Brasil, e a política pública de assistência social. As 3 juntas, organizadas, com financiamento público, com diretrizes, com normas, com leis, garantem a Seguridade Social no Brasil, garantem a proteção social, garantem que não haja o desamparo social, ou deveriam. Nem toda a nação brasileira recebeu em si e valorou o espírito da Constituição Federal. Nem todos nós, como nação, nem todos os municípios, nem todos os estados, fazem a Constituição brasileira de fato acontecer nas políticas públicas e na vida dos cidadãos e cidadãs. E assim, eu queria começar a falar, logo depois da Constituição, nós temos a normatização das outras políticas públicas, das leis orgânicas do SUS, da assistência social, as outras normas da educação, da previdência. E a lei orgânica da assistência social especificamente, até por eu ser assistente social e estar vinculado à política pública de assistência social em Rondonópolis, eu sou servidora pública, e principalmente porque na nossa organização social, institucional e constitucional, cabe à política pública de assistência social prover o amparo social para aqueles que estão destituídos de renda formal, né? A princípio, aqueles que não são assegurados pela política de previdência social, que não possuem a carteira assinada. Porque o servidor público ele não entra na base de proteção social do INSS, mas ele tem proteção de renda. Para aquelas pessoas que não têm, a princípio, proteção de renda, cabe à política pública de assistência social fazer ou garantir o amparo social. E é a Lei Orgânica da Assistência Social, criada em 1993, que vai regulamentar toda a política. E depois todas as outras normativas. A norma operacional básica, a criação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, partindo todos do princípio constitucional de que a assistência social é dever do Estado e direito do povo, a toda pessoa que dela necessitar, assim está no texto,
e depois da ideia e da lógica de todo aquele que estiver desprovido de proteção social. E aí, já recomendando esse livro aqui, da Potiara, Necessidades Humanas, Subsídios à Crítica dos Mínimos Sociais, que vai nos ajudar a entender mais claramente, queria dizer que no texto constitucional, a assistência social é garantidora dos mínimos sociais como direito básico, como proteção social básica, como necessidade básica. E de onde que vem essa ideia de mínimos sociais e o que seriam os mínimos sociais, né? Para a gente ter um breve entendimento, assim, é uma ideia muito antiga, é uma ideia própria das sociedades divididas em classes, que existe estratificação de classe, diferença de renda e de pessoas entre o mesmo povo. Sociedades escravistas, feudais ou capitalistas. Essas sociedades naturalmente trabalham com a ideia de mínimos sociais para os desamparados, para os desvalidos, para os mais empobrecidos, para aqueles que estão excluídos do mercado de trabalho, para aqueles que não têm renda fixa, para aqueles que são invisibilizados. É até um termo muito interessante que o padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, que tem um trabalho há mais de 35 anos com a pessoa em situação de rua, no bairro da Moca, na capital de São Paulo, ele usa muito esse termo, que essas pessoas em situação de rua foram invisibilizadas pela nossa sociedade, considerando essa lógica que nós trazemos de uma sociedade escravista e feudal, né, onde as pessoas são divididas e tudo se faz para que elas continuem divididas pelas classes sociais. E aí os mínimos sociais é aquela ideia mínima de sobrevivência e de subsistência, é o mínimo que a pessoa precisa. Então, para ela não morrer, ela precisa acessar os mínimos sociais. Uma comida, uma roupa, um barraco, qualquer coisa que garanta que, a princípio, ela não morra e tenha condições de subsistência. E assim, os mínimos de subsistência sempre regularam esses modos de produção e sempre foi desenvolvido como uma resposta isolada, temporária, emergencial e excludente para enfrentar a pobreza. Desde a tradição muito antiga na nossa vida de doar a roupa que a gente não usa, de dispor do que nos sobra para os parentes com menos condições financeiras, para alguns amigos, para as pessoas que trabalham na nossa casa, para desconhecidos, no âmbito da família, no âmbito das empresas e das religiões, a ideia dos mínimos sociais foi desenvolvida de uma forma mínima na nossa nação, entendida como uma resposta emergencial e isolada para enfrentar a pobreza. Essa lógica também nem sempre foi amparada na ética, muito menos foi inspirada no ideário de cidadania, na ideia de que o outro que vai receber o mínimo de amparo social, para que não fique em situação de desamparo social, tenha direitos maiores do que aquele de receber a sobra, né? E essa lógica que, quando a gente começa a pensar, e a Potiara explica muito claramente, nós percebemos o quanto ela é enraizada no nosso dia a dia, nas políticas públicas, principalmente. Porque o Brasil aprendeu, gostou e perpetua a lógica até hoje de que políticas pobres para pessoas pobres é o ideal. Então nós temos de modo geral a lógica reproduzida em muitos estados brasileiros de que tudo aquilo que é público, que está à disposição da população, principalmente da mais vulnerável, não precisa ter qualidade. Então é uma política pobre de educação, e aí uma escola empobrecida, um professor que ganha mal, um material escolar de segunda qualidade,
É um hospital empobrecido porque é mantido pelo SUS, com tarifas baixas também para os médicos, com os equipamentos e os insumos nem sempre da melhor qualidade. E é uma política de assistência social que muitas vezes garante o mínimo de uma forma desqualificada para as pessoas que dela depende ou que são assistidas. Da mesma forma, uma parca porção de comida, uma veste rústica e usada, um abrigo tosco, um pedaço de terra em regime de servidão, um salário mínimo insuficiente e uma renda básica subsidiada, onde a pessoa precisa depois se atrelar a alguns outros compromissos, porque ela não é entendida como cidadão de direitos. Esta concepção brasileira tem uma origem ocidental atrelada em vários exemplos, né? Porque nós não reproduzimos isoladamente esse contexto. É uma lógica que perpassa o mundo ocidental há muito tempo. Mas também, só no século XX é que os mínimos sociais começaram a ser entendidos um pouco mais na perspectiva da ética e do direito de cidadania. De lá para cá, a gente vive altos e baixos. Muitas conquistas nós já tivemos, e a Constituição talvez seja a maior delas, e alguns retrocessos, porque o tempo inteiro nós precisamos, em todos os espaços, reforçar o óbvio, que a educação pública precisa ser de qualidade, que os serviços oferecidos pelo SUS precisam ser de qualidade e prontamente ofertados, que os serviços ou os programas ou a transferência de renda que a assistência social faz precisa ser minimamente digna para a condição de vida. E aí, quando a gente pensa nos mínimos sociais, a gente pensa, por exemplo, no exemplo que a Potiara dá do salário mínimo, que a gente entende que o Brasil já tem essa regulamentação, né, que já é proibido por lei qualquer trabalhador formal ganhar menos que um salário mínimo, que todos os empregadores são obrigados a obedecer essa regra, no público ou no privado. Mas, segundo o DIEESE, que é o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo hoje no Brasil é R$ 1.045 e deveria ser R$ 4.595,60. considerando as condições de vida do nosso país, independentemente da pandemia. Não, esse estudo eles fazem há muitos anos, mês a mês, né? A pandemia não entrou aqui para impactar essa renda. Já vinha, se vocês virem os meses passados, março, abril, novembro, antes da pandemia, oscilava pouco, né? Para nos mostrar que a capacidade de compra do salário mínimo é cada vez menor, por isso que é considerada mínimo. Por isso que é considerada mínimo social, mas que não garante esta perspectiva de cidadania mais ampliada. E dentro desta velha noção de mínimo social, que talvez garantisse o amparo social, nós também temos as velhas noções das causas de tudo isso, né? De onde chegou tudo isso, o que trouxe a uma nação tão rica, a um país tão rico como o nosso, com tantas oportunidades, um país jovem no Ocidente, de uma população jovem comparada com outros países, a ter também, ao mesmo tempo, uma população tão empobrecida, porque nós temos uma nação rica com pessoas empobrecidas. E a grande maioria está nessa conta, né? Nós sabemos que a renda do cadastro único, ou as pessoas no Brasil que possui uma renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, aproxima-se de 70% da população no país. Que todos aqueles que estão acima de 3 salários mínimos, que não estão mais nos programas sociais, no cadastro único, constitui níveis, quem recebe 5, 10 ou mais de 20 salários mínimos, e a porcentagem é cada vez menor. Quem recebe mais de 10 salários mínimos no Brasil são bem menos pessoas do que a base da população que está entre a renda de 0 a 3 salários mínimos. E aí, dentre esses, a maioria de 0 a 3, muitos estão concentrados na faixa de 1 salário de renda familiar.
E hoje nós temos um número absurdo de pessoas que não estão nem nos que recebem mais, tampouco nos que recebem 3 salários mínimos, porque estão desempregados, né? E hoje nós tivemos um aumento de 12.085.000 pessoas desempregadas no primeiro trimestre de 2020, em função de todas as situações que o mundo vive, em função de muitos postos de emprego terem fechados, em função do próprio processo de precarização do trabalho que o mundo também passa, não só nós. Ou seja, além das que já estavam desempregadas, a partir de março, mais 500.000 pessoas ficaram desempregadas. E não estão nessa estatística que o IBGE trouxe pela PNAD, no dia 30 de junho de 2020, fora dessa estatística estão um mar de pessoas que desistiram de procurar emprego, né? Que aí nem entra nessa perspectiva de mínimo reduzida que a gente está falando aqui. Então, essas velhas noções que nos levam a pensar se nós vivemos uma situação social de pobreza, de dificuldades, onde a pandemia só veio mostrar aquilo que já existia e só veio também levar outras pessoas a essa condição de desamparo aqui, né? Hoje mesmo já está provado que muitas pessoas que nunca habitavam as ruas, principalmente nos grandes centros como Rio, São Paulo, Porto Alegre, hoje já estão habitando as ruas, famílias, casais com crianças, com pessoas idosas, porque em função também do desemprego não conseguem mais arcar com os aluguéis das moradias já bem deficientes, onde viviam, né, bem precárias. E aí, de onde vem tudo isso? Quais são as causas da pobreza? Por muito tempo, a sociedade brasileira teve noções envelhecidas e equivocadas. Achava-se que era uma predestinação divina, que era um fenômeno individual, sem determinações históricas, que era uma fraqueza moral dos pobres e a sua consequente inferioridade biológica e cultural, e que era natural as desigualdades econômicas, né? E assim a gente criou as políticas públicas muito atreladas a esse conceito. Foi no final do século XX, com a Constituição, e depois no século XXI, que nós tivemos um salto na proteção social do Brasil. Um entendimento ampliado, inclusive dentro da iniciativa privada, dos direitos trabalhistas, da universalização da escola. Um avanço muito grande, né? É muito fácil a gente perceber esses dados teóricos e estatísticos. Basta a gente pensar, de nós aqui, quantos somos filhos de pais com nível superior? Quantos somos netos de pessoas com nível superior, ou bisnetos? E assim nós vamos percebendo o avanço da educação no Brasil. Hoje é inadmissível que os nossos filhos, eu espero em Deus que também os nossos netos, estejam longe da educação formal, que não sejam alfabetizados. E quantos de nós hoje, entre 40 e 50 anos, fomos filhos ou somos filhos e netos de pessoas com baixíssima escolaridade ou até não alfabetizadas? Porque a sociedade brasileira deu um avanço muito grande na valorização da educação. O conceito de educação modificou-se, mas também porque tornou-se pública e universal, porque não era para todos. Porque a gente não tinha vagas, porque não era um sistema nacional, dependia do estado e do município, porque não atendia as populações rurais, por uma série de circunstâncias culturais e históricas. Esse entendimento, gente, é importante para a gente entender que as causas do desamparo social não são individuais apenas. Elas precisam ser percebidas num contexto cultural e histórico. Nós trazemos uma história de vida como nação, como povo. Nós trazemos uma história de exclusão social, de desamparo social, onde as oportunidades não foram iguais para todos, muito menos para a maioria.
onde a alguns era permitido e era valorado a educação, e para a maioria só restava o trabalho infantil desde tenra idade, em função da nossa necessidade de povo, de nação, de circunstância regional, de realidade familiar, de acesso à própria educação. Da mesma forma que o entendimento de que a pobreza é culpa do pobre ou da sua falta de vontade de deixar a pobreza ou apenas de um julgamento moral ou de uma destinação divina foi sendo desconstruída no seio das próprias religiões, cristãs ou não, dentro dos entendimentos acadêmicos, dentro inclusive do mundo capitalista, dos detentores do poder econômico, daqueles que investem e mantêm o crescimento econômico tão importante no país. Porque entenderam que quanto mais acesso à saúde, à educação, à previdência, à assistência, à moradia, saneamento básico, mais saúde, mais força de trabalho, mais capacitado este servidor será, esse funcionário será. E aí nós vamos interrompendo o ciclo da pobreza, nós vamos diminuindo um pouco o impacto das expressões da questão social, como a violência. Nós vamos oferecendo outras oportunidades às crianças que antes não tinham oportunidades de sonhar e de construir uma vida diferente. Nós vamos também gerando mais desenvolvimento econômico, crescimento econômico para o país, para a nação, com um povo mais escolarizado, com um povo que tenha mais saúde, com um povo que tenha mais saneamento básico, onde as estradas sejam melhores, onde o desenvolvimento seja mais igualitário. E assim, foi a Inglaterra, no ano de 1942, que contribuiu muito para esse entendimento mudar no século XX no Brasil. Porque lá foi criado o plano social que garantia um mínimo de seguridade social para os ingleses e que impactou no jeito que o mundo ocidental passou a entender a seguridade social. Eles fizeram um estudo por cidade, considerando o número de habitantes e fazendo a média habitacional, para entender qual era o mínimo esperado, suficiente, necessário para uma subsistência digna na Inglaterra naquela época, e quais eram as pessoas que estavam abaixo desse nível de renda, que garantisse uma subsistência digna. E assim eles conseguiram entender quais as causas e quais os impactos disso para o país. E tiveram dois objetivos principais fazendo esse estudo em 1942. Impedir a reprodução da miséria para as próximas gerações dos ingleses e também diminuir os gastos públicos do futuro com a erradicação da miséria. Então eles investiram maciçamente para que a Inglaterra deixasse de ter uma população tão empobrecida como havia na década de 40 e que o Estado pudesse diminuir o investimento na erradicação da pobreza. E ao longo de mais de um século eles conseguiram essa transformação social, essa mudança de característica. E foi este plano de seguridade social que nos fez, o Ocidente de forma geral, a pensar que quanto mais o Estado investir no entendimento das causas de uma forma coletiva, considerar a história de cada povo, de cada território, relacionar tudo isso com o impedimento da reprodução da miséria, investindo prioritariamente na formação das crianças, mais a nação vai crescer economicamente. Foi essa lógica que fez a Europa entrar naquilo que a gente chama de bem-estar social, estado de bem-estar social, e que o Brasil mirou-se nisso, olhou para isso e foi influenciado também aqui. E a gente caminhou chegando até a Constituição no século XX, que garantia que era direito do povo, que era dever do Estado, os mínimos sociais. Só que quando lá no artigo 1º da LOAS, que é a lei orgânica, a gente vê a palavra mínimo, muitas vezes a gente confundiu com básico. E aí aqui é para a gente ir fechando o raciocínio, nós temos que saber que o mínimo, os mínimos sociais, não é o básico, não é sinônimo de necessidade básica. O mínimo
traz a ideia de menor e de menos. O básico traz a ideia de algo fundamental, principal, primordial, base de sustentação, ou seja, a satisfação das necessidades básicas é o pré-requisito para o exercício da verdadeira cidadania. O mínimo pressupõe o corte, a diminuição, e o básico exige investimento social de qualidade e preparação do terreno para maiores investimentos no futuro. Então, os mínimos sociais só têm sentido na lei brasileira se ele garantir o suprimento das necessidades básicas. Nem sempre o salário mínimo garante, nós sabemos que não garante. Nem sempre os programas de transferência de renda que o Brasil tem, como o Bolsa Família, por exemplo, também não garante. Nem sempre a educação pública não garante, nem sempre o SUS não garante. E nós vivemos mais focado no mínimo do que na satisfação das necessidades básicas, enquanto Estado brasileiro. E assim nós deixamos de caminhar em sentido, em busca, né, de encontro ao ótimo. Porque o mínimo nega o ótimo do atendimento e reforça a ideia de que para pobre qualquer coisa serve. De que para quem não tem nada, qualquer coisa serve. Né? De que qualquer política pobre atende uma pessoa pobre. E aí a gente constrói casas extremamente pequenas e frágeis, porque são populares. A gente monta a cesta básica em muitos lugares do Brasil, que eu até chamo de kit miséria, porque não mantém a subsistência mínima de uma família de 5 pessoas por um mês, e a gente concede na expectativa de que mantenha. Nós construímos escolas que não tem vaga para todas as crianças, nós temos hospitais, e o SUS tem uma grandiosidade de recursos humanos e de sabedoria no Brasil inteiro, mas que não atende todas as pessoas doentes, que não atende igualmente todos os estados do Rio Grande do Sul, hospitais excelentes pelo SUS, com atendimento de ponta, inclusive na oncologia e em tantas outras áreas, mas que não é a realidade da maioria dos estados do Brasil, que não é universal, né? Então aí a gente mantém o mínimo e não garante a satisfação das necessidades básicas. E assim, a pandemia aumentou tudo isso, por isso a sensação de desamparo social está nos incomodando cada vez mais. A capacidade de compra de todos nós caiu, mesmo quem tem renda fixa, ou por emprego, ou porque é proprietário de alguma empresa. Caiu por várias razões, uma delas porque o consumo caiu, de modo geral. A perspectiva da morte impacta sobremaneira todos os povos de todo o mundo hoje em dia. E nós não estamos longe dessa realidade. Todos os instantes temos que lidar com a morte de uma forma não conhecida para nós até hoje. Pelo menos para a geração mais jovem. Porque quem passou por guerra ou por pós-guerra ou por outras pandemias tem um olhar diferenciado dessa realidade. Da mesma forma que também a insegurança do amanhã traz a sensação de desamparo profundamente para todos nós. E aí aquelas pessoas que não têm o mínimo e que não garantem a satisfação das suas necessidades básicas, têm a sensação de desamparo aumentada. Porque aí nós estamos pensando num universo enorme de pessoas que não têm casa, ou que estão próximas a serem despejadas porque não conseguem pagar o aluguel, que não têm emprego, que não têm a escola em função da pandemia, que não têm o acesso direto e de qualidade a tudo aquilo que o SUS pode proporcionar, principalmente se contraírem o vírus, e uma série de outras circunstâncias, né, que estão mais afastadas geograficamente, que têm dificuldade de transporte e tudo mais. Da mesma forma, aumentou no Brasil muito, em 22%, o feminicídio, que é o crime contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. E isso impacta no âmbito da família de todas as formas, porque é lá na família também que aumentou os casos de abuso sexual contra a criança de março em diante, em função de uma série de fatores que nem dá para a gente discutir aqui. Aumentou a violência contra a pessoa idosa e aumentou a população de rua no Brasil, na pandemia. Este entendimento de que o amparo social
ao contraponto do desamparo, nos leva a pensar, se estamos tão desamparados socialmente, em todos os sentidos, principalmente pela perspectiva da própria pandemia, do próprio vírus, como nos amparar? Como proporcionar o amparo social? A gente até estava conversando, que transita essa lógica dentro disso tudo aqui que a gente discutiu, dentro do poder público, dentro das políticas maiores, macro, dentro da política econômica, da geração de renda e de emprego, mas também no âmbito das famílias, no âmbito do ser humano, no âmbito das relações humanas, né? No hábito e no intuito de se proteger com a máscara, com o álcool, com a lavagem das mãos, no intuito de cuidar do outro, porque a gente sabe que transmite. Tudo isso pode minimizar a sensação de desamparo social. Porque, gente, só o pertencimento, só a certeza e o sentimento verdadeiro de que nós somos todos parte de um todo único e tudo aquilo que afeta o outro afeta a mim, vai criar uma sensação de maior amparo social nesse momento. As religiões já entenderam isso, em todas elas estão divulgando a importância, mais do que nunca, da solidariedade financeira, como vocês já estavam fazendo aqui com a rifa, a emocional, a espiritual, pela tecnologia, pessoalmente, como a gente conseguir. As ciências sociais já entenderam isso, que esse resgate precisa se manter, mesmo que virtual. A saúde mental já está fazendo esse atendimento, porque o número de pessoas adoecidas mentalmente cresceu muito na pandemia no nosso país. E assim, só por meio da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro, que nós vamos garantir direitos e que nós vamos diminuir a sensação de desamparo, proporcionando um pouco mais de amparo, inclusive para nós mesmos, de amparo social. E na perspectiva da condição social, tudo aquilo que nós pudermos entender, conhecer e divulgar de conhecimento, garante maior amparo social. Hoje mesmo, por motivos da profissão, chegou até meu conhecimento a situação de 2 idosos irmãos de 70 anos que moram em Rondonópolis, que são de um outro país, moram aqui há 40 anos, uma dificuldade profunda com a língua até hoje, uma situação de muita pobreza, moram de aluguel, não têm emprego fixo, vivem, não são aposentados, não têm renda fixa, e que já tem a 4ª parcela do auxílio emergencial na conta e eles não sabiam. Porque não conseguiram identificar isso aí. Eles recebem o Bolsa Família e assim o dinheiro já caiu na conta do Bolsa Família e eles nem sacaram o Bolsa Família, porque no lugar que eles foram disseram para eles que estava bloqueado, bloqueou o Bolsa Família porque eles iam receber o auxílio emergencial, né? Mas aí ele não conseguiu entender isso. E ele nunca mais voltou desde abril que o dinheiro está em conta, né? E eles passando fome. Então, essas informações pequenas, simples, que a gente consegue assim no dia a dia, com outras pessoas que estão mais lá na ponta lidando com isso, salva vidas. Salva vidas. Uma pessoa que está passando fome descobre que tem 4 parcelas do auxílio emergencial em conta parada, né? Que tem 3 meses de aluguel atrasado e que de repente vai receber esse aluguel, que é doente, que está sem tomar a medicação e que tem 70 anos de idade e que não fala a nossa língua, praticamente, fala muito pouco, né? São formas da gente garantir o amparo social. E no âmbito da nossa vida pessoal, familiar, religiosa, sempre vai haver, que seja pela via do máximo social e não do mínimo social, né? Se a gente for fazer uma oferta como cristão, como religioso, como cidadão, que seja uma roupa de qualidade, que seja uma alimentação de qualidade, que seja um emprego justo. Esses senhores são contratados na nossa cidade para fazer bicos por R$20 a diária, que eles trabalham como chapa, sendo que um trabalhador brasileiro não ganha R$20 a diária aqui como chapa, né? Que seja digno a nossa oferta, no âmbito do emprego, das políticas públicas, dos direitos sociais, da cidadania, da solidariedade pessoal, familiar, que a gente consiga garantir um maior amparo, porque o desamparo está muito grande. Estou à disposição, Lari, se tiver alguma pergunta. Paula,
Boa noite. O tema realmente é bastante amplo, né? E não menos importante. Muito importante esse tema, né? Que está sendo explanado hoje aqui nesta live. Informações que as pessoas precisam saber. Orientações também, né? Muitas vezes a gente falha no nosso dia a dia, no comportamental, né? Com essa fase, com esse momento de isolamento que a gente está vivendo, muitas pessoas acabam confundindo e se isolam totalmente de tudo e de todos. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós e para que estamos vivendo, passando por esse momento tão difícil, angustiante, né? E nas incertezas que existem, medo, né? Pânico, enfim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, como que você vê esse momento, né? E o que você, como profissional, né? Como palestrante desse belo tema, possa falar, possa nos orientar, né, para que a gente também cuide um pouco dessa questão do desamparo social, porque está ao nosso redor. Nós fazemos parte disso, né, e nós temos também parcela de culpa nisso. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem e, se possível, também orientação de comportamentos, né, que a gente possa, de repente, estar assumindo de agora em diante, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de parada, é um momento de reflexão, é um momento de aprendizado, é um momento de valorização, em ver e sentir que todos nós somos iguais, independente da condição financeira, né? Eu acho que esse momento veio para nos mostrar isso também. Então eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem para o movimento de Cursilho e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos pessoas que estão participando conosco da live, pessoas de outros estados, né, de outras cidades. Agradecer aqui também as pessoas que estão participando conosco na live, lá de Santa Catarina. Nós temos o Eloy, parece que. Eloy, meu padrinho de Cursilhos, toda segunda-feira está presente, participando conosco na live. Então eu gostaria que você deixasse sua mensagem para o encerramento desta live. E já aproveitando também, em nome do GED, em nome do movimento de Cursilhos, da nossa Diocese de Rondonópolis e Guiratinga, queremos te agradecer pela presença, estar aqui conosco hoje, engrandecendo esse momento e com certeza nos trazendo boas informações importantes. Eu que agradeço a oportunidade, a disposição de vocês de ouvir e de compartilhar. Então, como profissional e como cristã, a orientação que a gente deixa é que informação, mais do que nunca, vale ouro. Então, todos nós que estamos no mínimo de amparo social, hoje em dia, de renda, de moradia, de emprego, de condições de acessar a saúde, a medicação, o mínimo de amparo social, que não estamos dentro dessas estatísticas mais dolorosas que grande parte da população passa, temos um dever social muito maior do que já tínhamos. Na perspectiva da condição da pessoa humana, na perspectiva do entendimento de que somos irmãos, mas de que somos corresponsáveis por tudo que afeta o outro. Então, conhecimento é ouro. Tudo que a gente puder ofertar de informação para aquele que está desprovido dela, como o exemplo desses senhores que eu citei, é de uma importância fundamental e mais do que nunca importante. Tudo que a gente souber sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família, ou souber aonde encaminhar a pessoa para que lá ela receba a informação, se a gente conseguir dar condições dela acessar isso, porque às vezes a pessoa não tem condições de vir no CRAS ou na Caixa Econômica ou aonde ela precisa vir resolver o problema dela. Tudo aquilo que a gente puder conceder de informações para a saúde em relação ao teste do Covid e ao tratamento da doença é extremamente importante, é dever nosso.
Nós é que precisamos saber quais os postos de saúde estão atendendo, quais os hospitais que estão atendendo, se está tendo vaga de UTI, quem que pode lá dentro daquela instituição ver se o papel daquele paciente já chegou, se já fez a tomografia, o que precisa ser resolvido lá dentro. É dever nosso. Tudo aquilo que a gente puder fazer para divulgar as medidas de prevenção e de oferecer isso é dever nosso. Um bom exemplo, muita gente na cidade está concedendo cesta básica, individualmente, pelas igrejas, o poder público, as empresas junto com o poder público, que seja uma cesta magna decente, para além do mínimo, que tenha condições de suprir as necessidades básicas, que lá tenha um kit mínimo, mas de higiene. Nós precisamos pôr isso junto na cesta básica hoje, que tenha máscara, que tenha uma mensagem, uma oração escrita, mas que tenha também uma orientação de prevenção ao Covid, junto com a nossa cesta básica, que isso pouco custa. A gente faz no Word aqui, em qualquer papel sulfite. Que tenha lá também os telefones e os endereços dos postos de saúde que estão atendendo, da UPA, dos horários de atendimento, do pessoal da iniciativa privada que está ali na Praça Brasil fazendo o teste, né? Das igrejas que estão concedendo a cesta básica, que tem um trabalho grande na cidade. Tudo isso é extremamente importante e cabe a nós que temos mais condições de amparo social agora, ofertar. E no nível do desamparo social, emocional e espiritual, ao qual todos nós estamos mais sujeitos do que nunca, né? Porque aí é para além da renda, aí passa na possibilidade iminente da morte de qualquer um de nós ou dos nossos, passa nas sequelas da doença, porque muitas pessoas não morrem, mas ficam com grandes sequelas, nesse repensar da vida, né? Do objetivo da vida, do compromisso cristão, espiritual que cada um possa ter. Só a solidariedade vai nos fortalecer nesse momento. Só a capacidade de saber que o outro sofre e que a dor do outro é legítima. E que toda mãe nesse momento que perdeu um filho, todo filho que ficou sem uma mãe, representa a dor individual de cada um de nós. Tudo aquilo que a gente puder fazer e que a gente acha que é para o outro, nós vamos entender que é uma forma da gente preservar a saúde mental individual. Que é o único caminho para a gente ter um mínimo de sanidade mental para passar por tudo que ainda está por vir, né? Porque para além da pandemia, nós teremos aí um aumento enorme das dificuldades sociais que vamos precisar aprender a lidar. De uma outra forma, com mais criatividade, com menos pressa e com mais amorosidade. E gratidão pela vida, né, Lari? Porque eu acho que é também um momento da gente mais do que nunca valorizar a vida, que anda tão desvalorizada, né? Exatamente, Paula. Eu, assim, fico muito feliz pelas suas palavras, bem colocadas. E a gente sabe que a nossa diocese, que é rica, né, em relação a pastorais sociais, né? A maioria das paróquias tem os pastorais sociais. Faz um trabalho, né? excelente, né? Mas tem que ficar um alerta que, nesse momento, todos nós devemos ser sociais e agir no social, né? A ação ela pode ser individual, Pode. um gesto, né? Não há necessidade de ter por trás uma pastoral, né? Nós podemos também, coloquei nós como cursilistas, né? Uma das pernas do nosso tripé é a ação. Então eu acho que esse momento é propício para que a gente coloque, né, em prática essa perna desse tripé, a ação. E eu falo assim, esse dia eu estava comentando com um amigo meu, que dos objetivos, né, e que eu havia traçado no início do ano, resumiu-se em um só, para esse ano de 2020. Conseguir chegar vivo após a pandemia. E bem. E bem. Né? Eu e minha esposa já tivemos, né, a presença em nós da Covid-19, já testamos positivo. E a gente viveu um pouco, né, da angústia de tantas pessoas que contraíram o vírus e sabe que não é fácil. O emocional é bastante, se ele não é bem cuidado, bem trabalhado, ele faz com que a doença parece que se torne mais grave.
Graças a Deus, né, por vontade dele, por orientações médicas, já está livre da Covid. Já faz 40 dias que a gente testou, que teve sintomas, e hoje a gente está bem, graças a Deus. Mas preocupados, angustiados ainda, porque a gente quase todo dia vê pessoas amigas, né, pessoas chegadas, conhecidas, né, do nosso convívio, perdendo vidas. Então, isso nos deixa numa angústia, numa preocupação. Por isso que essas pessoas que precisam do nosso amparo, né, que nós não nos ocultamos em dar, que nós nos colocamos à disposição de nos servir. Eu acho que esse momento é um momento assim importantíssimo para que a pessoa que precisa, né, talvez somente de um cumprimento, de um bom dia ou de uma boa tarde, ela tem que receber de nós. Nós temos que ser social, ou melhorar a nossa parte social, a nossa parte de ser humano, né, de caridade com o próximo, de amor com o próximo. E eu falo o seguinte também, que esse momento em que Deus nos permitiu que a gente se isolasse, que, né, as orientações aí pedem que a gente se isole e fique na família, com a família. Tem gente que critica isso, eu acho isso um momento abençoado, gente. É um momento que Deus está nos dando para que nós possamos, né, talvez relembrar momentos que tivemos há tanto tempo atrás e que passou despercebido. E Ele está nos dando um momento para que a gente possa conviver com os nossos filhos, né, os maridos, com as esposas, enfim, porque a gente vem numa vida tão desenfreada e tão corrida que ninguém tinha mais tempo para parar. E eu acho que esse momento estamos tendo tempo suficiente para parar, refletir, valorizar e ter o sentimento de valorizar o que realmente tem valor. Que antes talvez a gente não dava nem valor. Um aperto de mão, um abraço. Quantas pessoas hoje, né, têm vontade de dar um abraço, um aperto de mão num parente, num amigo, e por, né, orientações não pode fazer. Então acho que o ser humano tem que aprender muito com isso. Tem que aprender muito com esse momento. Nós devemos aprender. E eu tenho certeza que nós sairemos dessa bem melhores do que nós entramos. O padre Júlio Lancelotti tem falado muito esses tempos agora que ele, nesses 35 anos, com a pandemia, ele está aprendendo a ler os olhos por conta da máscara. Né? Então aí ele faz uma reflexão filosófica muito de acordo com o que você está falando aí, muito bonita, que quantos olhos nos dizem e sempre nos disseram e quão pouco tempo a gente tinha para ler os olhos, né? E que hoje, na falta do abraço, do aperto de mão, às vezes até da palavra, os olhos falam, né? Então o amparo social também se dá por meio do olhar, né? O olhar que acolhe, que não julga, que se solidariza com a dor do outro, mesmo quando a gente não pode fazer muita coisa, quando a vida do outro já se foi, né? Quando a dor está estabelecida. Mas é esse o caminho. Olá, boa noite, estamos de volta, né? Quero agradecer o Mário. Segunda-feira passada esteve aqui representando, né, a coordenação do GED. Obrigado, Mário. A gente estava em isolamento devido à Covid, como comentei aqui, mas agora, graças a Deus, já estamos livres, né? Porém, logicamente, com os cuidados necessários. Quero também agradecer a todas as pessoas envolvidas na ação que a gente realizou, que o movimento realizou, né? O movimento do cursinho da Paróquia São José Operário, juntamente com o apoio do GED, realizou essa ação entre amigos para arrecadação de verba, né, para um procedimento cirúrgico no joelho do nosso irmão coordenador da São José Operário, o Edinei. Agora há pouco,
antes do início da nossa live, nós já realizamos a entrega do prêmio do aparelho do ar-condicionado ao ganhador. Vocês poderão depois, né, acompanhar, o Tiago gravou o momento que a gente fez a entrega do prêmio ao ganhador. Tá bom? Nós tínhamos colocado para a venda aproximadamente 2.000 números, né? Vendemos 90%. Muito bom, muito obrigado, hein? Deus abençoe a cada um de vocês que colaborou. Quero também dizer que nós temos agendado, né, a nossa Assembleia Diocesana para o dia 21 e 22 de agosto aqui na Diocese. Assembleia Diocesana do Movimento. Porém, acredito que teremos que adiar novamente esta data. Tá? Então, nós estaremos informando aqui na próxima semana. Na próxima semana nós teremos aqui um tema também muito importante. Convido você que está nos assistindo, que divulgue, que assista conosco na próxima segunda-feira. Estará aqui conosco a Sandra Raquel, que estará falando sobre a violência doméstica nessa época de pandemia. Que, como a Paula fez uma breve abordagem aqui, isso aumentou bastante também, esse tema. Então, nós teremos aqui na próxima segunda-feira a Sandra Raquel, que ela é presidente da Associação das Mulheres do Estado do Mato Grosso. Nós, essa semana, fizemos a entrega de 1.200 fraldas para a coordenação da pastoral da pessoa com deficiência. Pastoral que atende praticamente todas as paróquias da nossa cidade, mas ela tem como sede lá na paróquia Santa Terezinha. Então, o movimento de Cursilhos fez a doação de 1.200 fraldas geriátricas para que elas distribuam às pessoas que realmente precisam. Um outro convite que eu quero fazer a você é para que continue se inscrevendo no YouTube. Nós precisamos chegar a 1.000 assinaturas, não é isso, Tiago? Ainda faltam, eu não tenho acompanhado, faltam 300 ainda, né? Então eu peço o apoio de vocês, né? Divulguem, vamos fazer essa inscrição, vamos chegar às 1.000, para que a gente também possa, né, estar transmitindo pelo YouTube. A gravação da live de hoje vai estar disponível no YouTube também. Então você também poderá acessar depois o YouTube, mas somente a gravação. Quero agradecer mais uma vez a Paula. Muito obrigado, Paula, por estar conosco aqui hoje. Movimento de Cursilho, sempre que você puder, né? E a gente fica muito feliz em poder contar contigo. Eu quero agradecer também aos jovens, hoje representado pela Renata, Renatinha. Coordenação das lives dessa e da próxima segunda-feira ainda são dos jovens. E hoje também esteve aqui a mamãe da Renata, a Rosa, né, participando conosco. Muito obrigado, Rosa. Ao Antônio, sonoplasta, e ao Tiagão, o homem da cameraman. Muito obrigado a todos vocês. Agora vamos chamar a Renata aqui para fazer a nossa oração final. Decolores, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Vamos dar ao encerramento dessa live. Quero agradecer a todos os decolores que estão em casa. Que Nossa Senhora e Jesus sempre iluminem cada um de vocês. E espero vocês na próxima segunda-feira. Nós os agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que tens concedidos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. e Decolores. Viva a vida! Ai, eu confesso, já estou cansado de ser enganado com tanto cinismo. Não sou parte integrante do crime, e o próprio regime nos leva ao abismo.
alcançamos as margens do incerto. Foram os decretos da incompetência. Falam tanto sem nada de novo e levam o povo à grande falência. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Os camuflados de samaritanos nos estão levando à fatalidade. Ignorando